Voltamos, irmãos. Se você não esteve conosco aqui na EBD, eu vos cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler um salmo para iniciarmos este culto. Abra no livro de Salmos, Salmo 98. Lemos hoje pela manhã este salmo. Um salmo de convocação ao louvor, uma convocação para adorarmos ao nosso Deus. Salmo 98 diz assim: Cantai ao Senhor uma nova canção, pois Ele fez coisas maravilhosas. Sua mão direita e o seu santo braço lhe deram a vitória. O Senhor fez conhecida a sua salvação. Ele mostrou abertamente a sua justiça à vista dos pagãos. Ele lembrou sua misericórdia e a sua verdade à casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Fazei um barulho alegre ao Senhor. Toda a terra fazei um barulho alto. Regozijai-vos e cantai louvores. Cantai ao Senhor com a harpa e a voz de um salmo. Com trombetas e som de cornetas fazei um barulho alegre diante do Senhor o Rei. Ruge o mar e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Que as enchentes batam suas palmas, que os montes se alegrem juntos. Perante do Senhor, pois ele vem para julgar a terra. Com justiça ele julgará o mundo e o povo com equidade. Que possamos cantar com esta alegria. Você talvez pode ler esse texto e pensar, então vamos fazer um barulho, vai causar a desordem. Não é neste sentido, meu querido. O barulho, você realmente falar alto ao Senhor, exprime aqui um sentimento de alegria, de gratidão, reconhecer mesmo, cantar com vontade a Deus. Você pode fazer isso agora, neste momento? Você é alegre. Você é alegre pela salvação que é citada aqui neste salmo. A salvação em Cristo Jesus, que chegou até nós. Você é alegre por isso? Então cante. Abra a boca e cante. Possamos aqui, juntos, claro, através da tecnologia, que possamos cantar ao nosso Senhor. Amém? Cantemos a Ele com alegria. Boa noite, irmãos. Estamos mais uma noite alegres em estar na casa do Senhor, exaltando e adorando e prestando e entregando o nosso culto ao Senhor. Que agora você se concentre nas letras que cantaremos. As músicas são de exaltação ao nosso Deus. Que possamos derramar o nosso ser e cantar com alegria ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. A primeira canção que cantaremos, ela fala que bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. Cantemos juntos. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o Rei que homem se tornou e os meus pecados suportou.
Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Aleluia, nosso Senhor ressuscitou. A próxima canção que cantaremos, ela fala da consagração ao Senhor. Então, ao Rei dos Reis consagramos tudo o que somos, né? Porque foi para honra e glória do nome do Senhor que nós nascemos. Então, nós vivemos e nós existimos por Ele e para Ele. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és
nome do Senhor. Então toda a criação, tudo que vive, louva o nome do Senhor, porque todas as coisas foram criadas para louvor e honra da glória do nosso Deus. Cantemos ao Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terras passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia, exaltado seja o nome do nosso Senhor. Amém, irmãos. Glórias a Deus. Abre em Provérbios, capítulo 3, verso 9 e verso 10. Momento agora de cultuarmos a Deus com os nossos dízimos e com nossas ofertas. O texto, em Provérbios, capítulo 3, verso 9 e verso 10, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Honra. Assim se encherão os teus celeiros abundantemente, e as tuas prensas irromperão com vinho novo. Honre ao Senhor, meu querido. Honre a Deus com as suas primícias, com a gratidão do seu coração. Por isso que este momento é dedicado
ao culto através dos dízimos, através das ofertas. E você pode fazê-lo através da nossa conta bancária, através da transferência. Banco do Brasil, código 001, a agência 6535, dígito 8. Conta corrente é 11509, dígito 6. Favorecida a Isadora Molina Fiorito, a nossa tesoureira. CPF 435-255-218, dígito 63. Está aqui, você pode tirar um print aí no seu celular, guardar as informações e cultuar a Deus no momento propício. Abra agora comigo no Evangelho de Lucas. Hoje vamos falar de um milagre um pouco, talvez não reconhecido por você como um milagre, mas certamente foi um milagre. Talvez ao abrir esse vídeo aí no descritivo dele, você viu os milagres de Jesus e entre parênteses a fuga. Eu desafio o irmão a lembrar aí algum milagre onde a fuga foi esse milagre. Talvez você lembre, talvez não. Mas com a graça de Deus, iremos aqui agora compreender este milagre e a mensagem contida nele. Uma mensagem muito abençoadora, meus irmãos, que o nosso Senhor nos entrega esta noite. O texto que vamos trabalhar se encontra em Lucas, capítulo 4, e eu vou ler do verso 14 ao verso 30. Mas eu vou me ater principalmente ao verso 27, 28, 29 e 30, os 3 últimos versos. Eu vou ler desde o 14 para que você entenda todo o contexto, para que você entenda sobre o que está acontecendo neste momento. Então, o Evangelho de Lucas, vamos ler e após vamos fazer mais uma oração. Lucas 4, verso 14 ao 30. Diz assim o texto: E Jesus retornou para a Galiléia no poder do Espírito, e ali a sua fama correu por toda a região ao redor. E ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. E ele chegou a Nazaré da Galiléia, onde fora criado. E segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do sábado. E levantou-se para ler. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Verso 19. Para pregar o ano aceitável do Senhor. Verso 20. E ele, fechando o livro, o deu novamente ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos os que estavam na sinagoga estavam fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: Neste dia se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que procediam de sua boca. E eles diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Certamente me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que nós temos ouvido do que tens feito em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Verso 24, e ele disse: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. E no verso
25, mas em verdade eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e houve grande fome por toda a terra, mas nenhuma delas Elias foi enviado, mas a nenhuma delas, senão a Serepta, uma cidade de Sidom, a uma mulher que era viúva. No verso 27, muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. No verso 28, e todos na sinagoga, ouvindo estas palavras, ouvindo essas coisas, ficaram cheios de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a sua cidade estava edificada, para poder precipitá-lo ou derrubá-lo dali. Verso 30 e último. Mas ele, passando por meio deles, seguiu o seu caminho. Até aqui. Vamos orar? Pedir para que Deus nos ilumine e nos conceda a graça para poder entender, para poder compreender e principalmente a sabedoria para aplicar todos esses ensinos em nossas vidas. A sabedoria que vem do alto. Senhor nosso Deus, estamos diante de mais uma vez da Tua Palavra, da Santa Escritura, Senhor. Diante deste relato de Cristo, de um milagre, diante de pessoas, de acontecimentos. Deus, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa nos dar o entendimento da Sua Palavra, a iluminação do Espírito Santo, conceder, Senhor Deus, liberdade para todos os cativos, transformação de vida, santificação, Pai, através da Tua Palavra. Precisamos, Pai de amor, desta ação poderosa do Senhor. Precisamos, Senhor Deus, da sabedoria para aplicar estes ensinos em nossas vidas. Deus, que não seja mais eu falando, que seja apenas a ministração do Teu Santo Espírito. Que o Senhor nos conceda, Pai de amor, esta dádiva. Que a força das trevas não tenha poder nas casas, nas famílias e aqui sobre nós. E que a ministração do Espírito possa acontecer em nós, Deus. Trabalhando em nossos corações, através do arrependimento, através do convencimento. Eu peço ao Senhor, Pai, que a Sua Palavra tenha um alcance de muitas almas, de muitos corações. Esteja conosco, Pai, oramos assim, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Lucas 4, no verso 14 ao verso 30, tem um relato sobre Jesus Cristo retornando para a sua cidade, a cidade onde ele foi criado. Jesus Cristo nasceu numa outra região, em Belém. Ele nasceu em Belém de Judá. Galiléia se situava mais a norte de Judá. E nesta região da Galiléia, Galiléia é uma região, ali tinha muitas províncias, segundo o historiador Flávio Josefo, 240 cidades. E Nazaré era uma delas, onde Jesus foi criado, onde ele foi ter a sua infância, junto com seu pai José, sua mãe Maria e os seus irmãos. Galiléia é o local onde estamos situados neste texto. E vimos também que as pessoas ali tinham um certo apreço por Cristo no início, né? Jesus era conhecido nesta região. Podemos ver isso no verso 14. E Jesus retornou para a Galiléia no poder do Espírito. E ali a sua fama correu por toda a região ao redor, inclusive na própria cidade. Jesus viveu por muitos anos na casa de José. Alguns dizem que até mesmo era carpinteiro, a profissão de seu pai. Considerado seu pai em Nazaré, José, o carpinteiro. Devia ser, portanto, bem conhecido ali a pessoa de Jesus Cristo.
e a excelência do seu caráter e da sua conduta também. Algo que marcou as pessoas daquela localidade. Mas devido ao tempo, sabemos que Jesus Cristo não ficou apenas em Nazaré. Ele peregrinou, ele foi até Judá, foi para Jerusalém, ele visitou outras cidades. Por exemplo, ele foi batizado no Rio Jordão. O Rio Jordão fica fora da cidade de Nazaré. E começou a sua obra de pregação de grandes milagres. E essa fama começou a se propagar, começou a se difundir. As pessoas começaram a ficar sabendo, a ter notícias sobre Cristo. E aqui no texto, ele se encontra de volta no próprio local onde foi criado. Após ter feito muitos milagres, após a sua fama já ter sido propagada, as pessoas terem conhecimento sobre os seus feitos, sobre a sua pregação. E algo acontece no verso 16, que diz que quando ele chegou a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga. O texto revela isso para nós. E as sinagogas, elas existiam principalmente para a instrução das Escrituras. Ali era o local propício para Cristo levar o ensinamento do nosso Deus, da palavra. Ele estava no local correto. A oportunidade era perfeita para isso. E em um serviço de sábados, porque era o sabá. Então, nesta data, nesse dia de descanso, nesse dia semanal, as pessoas tinham por costume se reunir nas sinagogas para ouvir a palavra e meditar. Era um dia do Senhor, um dia de descanso. E uma passagem do Velho Testamento era lida para essas pessoas, seguido por um mestre, um fariseu, muitas das vezes, porém nesta oportunidade era o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. Ele estava explicando o seu significado para a congregação. Para o povo era uma oportunidade de matar a curiosidade. Porque imagine comigo, por exemplo, me veio à mente, quando estava preparando esse sermão, quando alguma pessoa se torna um jogador de futebol, ou alguém famoso, e temos o privilégio de ser da nossa cidade, as pessoas logo ficam ansiosas para reencontrar, ou para vê-lo, porque é um prodígio, digamos assim, da própria cidade, que deu certo na vida, então ficamos felizes. Este sentimento habitava o coração das pessoas de Nazaré também. As pessoas, devido à fama de Jesus, devido à proporção que o nome dele ganhou, se sentiam ali curiosas para saber o que ele fazia e até mesmo felizes. Os homens se perguntavam: o que você acha? Ele estará na sinagoga amanhã. Se for, deverá ser convidado de alguma forma a falar, com certeza. O homem da cidade, o mestre, que tinha feito vários milagres, efetuado vários milagres, estaria presente. Ele está na cidade. O murmurinho já tinha se espalhado: olha, Jesus está aqui. Ele estará na cidade, estará na sinagoga amanhã. Certamente se dará uma oportunidade para ele falar. Então a expectativa era muito grande. As pessoas criaram uma expectativa para ouvir Cristo e se reuniram neste local. No verso 17 diz que entregaram os rolos de Isaías. Lhe entregaram os rolos de Isaías. Essa oportunidade ocorreu. E alguém tomou a mão, olha o que diz o verso 17. E ali foi entregue o livro do profeta Isaías. E tendo aberto o livro, achou o lugar que estava escrito 2 pontos. Então alguém passou a mão nesse livro de Isaías, provavelmente um pergaminho, e lhe entregou. Jesus analisou, viu qual era a passagem a qual ele deveria falar, e ali ele começou a explanar. Jesus presente pegou este rolo, e para que lesse a passagem, falasse o que desejasse sobre o texto. Todos os olhos neste momento estavam atentos. Imagine só a cena, meus irmãos. Aquele a qual saiu da cidade pequena, Galileia, num local não muito
favorecido e bem visto por todos os judeus. Logo naquela região teria Jesus de Nazaré, o homem de muitos milagres, o homem da sabedoria, a qual prega e todos param para ouvi-lo. Imagine as pessoas ali, ao ver ele passar a mão nesse pergaminho, atentos, voltados para ele. Não havia nenhum homem sonolento naquela sinagoga. Era uma grande expectativa, era uma alegria. Eles estavam ali. E no momento em que ele leu esta passagem, que vamos encontrá-la em Isaías capítulo 61, verso 1 e verso 2, diz que ele leu e se sentou. No verso 20, e ele, fechando o livro, após ter lido, já vou ler o texto, o deu novamente ao ministro e assentou-se. Uma prática dos judeus de ensinar sentado. Porém, por reverência, eles liam a palavra de Deus, que é santa de fé. E agora você pode entender porque muitos, ao ler a palavra, o que deveria ser uma prática de todos os cristãos, em público, a reverência diante disso, se levantar, porque Cristo se levantou. Cristo levantou-se, leu, e ao explicar, ao explanar, ele se sentou. Aconteceu isso no verso 20. Ele, fechando o livro, deu novamente ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. Não tinha ninguém sonolento, como eu disse. No momento em que tomou o rolo, Jesus o abriu, como alguém que sabe exatamente o que está fazendo. Na passagem mais pertinente e aplicável a si mesmo. Leu o texto de pé, prestando, por meio de sua postura, o devido respeito à palavra. Então, fechou o livro e voltou a se sentar. O texto que ele leu é este, de Isaías 61. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Jesus, neste momento, está falando sobre si próprio. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Até aqui. Se você está atento à mensagem, ao texto, acompanhando com a sua Bíblia aberta, você vai pegar algo aqui que está faltando, você vai captar algo. Você vai perceber que Jesus Cristo não leu o verso inteiro, o verso 2. Você vai perceber que ele parou na metade. E existe uma explicação para isso. Existe um propósito para isso. No verso 19 você pode perceber isso. Ele vai até a primeira parte, para pregar o ano aceitável do Senhor. Ele não fala do dia da vingança, ele não fala desta parte crucial para o Evangelho. Mas sabemos que ele aqui estava agindo com sabedoria. Jesus Cristo estava aqui falando sobre si mesmo e entregando para essas pessoas a porção que lhe era devida para cada uma daquelas pessoas. Essa frase na passagem em Isaías não fica completa se não se ler as palavras seguintes: e o dia da vingança do nosso Deus. Nosso Senhor sabiamente interrompeu a leitura naquelas palavras, provavelmente com o intuito de que o primeiro sermão que ele pregasse fosse bastante agradável, sem haver nele uma palavra de ameaça. Era intencional isso que Cristo estava fazendo, com base na sua sabedoria que vem do alto. Ele disse e parou um dia de aceitação, pois o desejo do coração, assim como ele olhou para Jerusalém, eu falei isso no EBD, e ele desejou aquelas pessoas
pessoas chegassem ao arrependimento. Oh, Jerusalém, se você soubesse, se vocês entendessem, Cristo se compadecia daquelas pessoas e também dessas. O seu coração queimava pelos homens. Na verdade, ele até queria que essas pessoas realmente fossem salvas. E que aquela ocasião, em vez de ser um dia de vingança, pudesse ser para eles um ano aceitável do Senhor. E isso seria possível caso o entendimento deles fossem abertos. Assim enrolou o livro, sentou-se e deu início à sua exposição, iniciando a tarefa que a fora designada. E as pessoas passaram então a ter um sentimento, como diz o verso 22. Começaram a se maravilhar com os ensinos. Porém também, com o auxílio do texto de Mateus 13, verso 54 e verso 55, muitos começaram a invejá-lo. O texto aqui de Lucas 4 diz assim, pode deixar aí Mateus 13, mas vamos ler aqui, acompanhe comigo na sua Bíblia, o texto base. No verso 22 fala, e todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que procediam de sua boca. Ali era algo realmente tocante, algo diferenciado que as pessoas estavam ouvindo e observando. Porém, ao mesmo tempo, elas passaram a sentir inveja. Eles estavam simplesmente maravilhados. Nunca tinham ouvido alguém que falasse tão fluentemente e com tanta força. De maneira tão simples e ainda assim de modo tão nobre e sábio. Estavam, enfim, não somente espantados, mas cheios de inveja. Olha o que diz o texto de Mateus 13. Verso 54 e 55. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? As pessoas passaram assim a indagar a respeito disso. E se perguntavam também, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? Conseguem captar a inveja? Não é este? De onde vem essa sabedoria? É ele o filho do fulano? Eu vi esse moleque crescer aqui do meu lado. Eu vi ele passar aqui correndo, brincar, brincou com meus filhos. Ele veio essa sabedoria. Ele nunca estudou em faculdade alguma. Ele nunca foi ensinado pelos mestres. Não te veio essa sabedoria. As pessoas passam então a ter uma mescla de sentimentos. Uma mescla de admiração, de estarem maravilhados com o ensino e ao mesmo tempo a indagar sobre de onde vem a proveniência deste conhecimento. Também com um teor de certa inveja. Então Jesus Cristo muda a retórica. Jesus Cristo, ele muda falando de Isaías, a qual ele estava, ele vem falando de Isaías, sobre aquilo que foi profetizado sobre ele próprio, e ele muda essa retórica no verso 23. Jesus deixou assim um assunto tão cheio de interesse para aquelas pessoas, tão repleto de todo tipo de bênção. Imagine, meus irmãos, estar de frente do Messias, o próprio Cristo lhe ensinando. Mas ao ver que eles nada estavam interessados nos ensinos sobre o Messias. Maravilhados, sim, mas os seus interesses eram outros. E Jesus, percebendo isso, ele então chegou à conclusão que nada mais era senão pérolas aos porcos que estavam sendo lançadas. Pérolas aos porcos eram que estavam sendo lançadas.
e passou a lhes falar de maneira pessoal, intencional, ou, como eles provavelmente acharam, até certo ponto, sarcástico. Entendam, Jesus Cristo sai do livro de Isaías, ele fecha o livro, e que estava falando sobre ele, e passa a falar para essas pessoas de maneira pessoal, intencional. Observe comigo no verso 23. E ele lhes disse: certamente me direis este provérbio. Jesus conhecendo o que estava no coração deles. Certamente me direis este provérbio: médico, cure a ti mesmo. Qual era a intenção dessas pessoas? O que elas queriam? Tudo que nós temos ouvido do que tens feito em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Realmente vocês acham que eles estavam interessados na figura messiânica, no Filho de Deus? Eles estavam preocupados realmente com o seu estado espiritual? O verso 23, na fala de Cristo, revela para nós qual era o verdadeiro desejo dos seus corações. Ele muda a retórica. Essas pessoas queriam provas. Como eu citei o exemplo, sai um jogador de futebol aqui de Mogi das Cruzes, se ele está presente, vamos jogar uma bola para ele para rever se realmente ele é bom, se ele sabe fazer uma embaixadinha. Vamos ver se ele consegue. Eu quero ver com os meus olhos, porque na televisão ou de ouvir falar alguém é uma coisa, agora eu quero ver com os meus olhos. Esse era o sentimento dessas pessoas. Eles queriam provas. Em outras palavras, prove suas alegações para nós. Prove que você é o Messias. Prove. Ele sabia que eles estavam pensando. Jesus sabia. Ele deve revelar o seu poder. Eles estavam prontos para desafiá-lo a verificar sua messianidade milagrosamente. Eles pensaram: tudo o que ouvi que foi feito em Cafarnaum, faz aqui na cidade natal. Ué, você veio daqui, faz aqui para nós também. O que será que ele fez? A Bíblia fala o que ele fez em Cafarnaum. O que eles queriam ver? Um dos relatos sobre um dos milagres em Cafarnaum encontramos em Marcos capítulo 2, verso 1 ao 4. A cura do paralítico carregado pelos amigos. Você pode acompanhar depois na sua Bíblia, não vou ler. Mas aqui está relatado um dos milagres citados em Cafarnaum. Em Mateus capítulo 11, 23, porém, existe um alerta, existe uma exortação. As pessoas queriam ver os milagres, mas os resultados que esses milagres causaram nesta cidade de Cafarnaum foram ditos em Mateus 11, 23. E este texto que eu vou ler para você. Eles queriam ver a parte boa. Mas será, meu irmão, que ver os milagres, presenciar a palavra de Cristo, os milagres de Cristo, será que isso é algo benéfico? Vamos ver o que Cristo disse, Mateus 11, verso 23. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Será que este povo sabia desses resultados em Cafarnaum? Será que este povo entendia que ao ver os milagres de Cristo diante dos seus olhos, seria uma prova, seria um conteúdo que seria utilizado contra eles mesmos, contra a incredulidade deles? Não se esqueça, meu irmão, quanto mais é dado, mais é cobrado. Não existe fuga. Todo conhecimento que nos é entregue, toda a revelação da Escritura que nos é entregue, isso será usado contra nós no nosso julgamento. Não existe fuga.
Mas essas pessoas queriam ver os milagres. Essas pessoas estavam forçando Jesus Cristo a fazer as mesmas coisas naquele lugar. Elas falaram: faça aqui o que você fez em Cafarnaum. Faça aqui. E Cristo sabiamente ilustra a graça soberana que é livre. Lembre o que falamos aqui há pouco na IBD? Que a vontade de Deus é o que predomina. É como Ele quer no momento em que Ele quer. Mas as pessoas não respeitavam isso. Elas queriam no momento delas. Elas queriam ver os milagres ali. O verso 25, 26 e 27, Jesus ilustra essa graça. Jesus ilustra através da pessoa de Elias e Eliseu, contrariando diretamente os pedidos daquele povo, pois não concordava que pelo simples fato de ter sido criado naquela cidade e de haver convivido com eles, teria por esse motivo a obrigação de lhes mostrar o seu poder, de modo que satisfazesse a vontade deles. E por isso ele usou como exemplo Elias e Eliseu. Acompanhe comigo aí de novo no texto. Verso 25. Mas em verdade eu vos digo que muitas viúvas existiam no próprio território de Israel. Assim como ele era de Nazaré, existiam viúvas em Israel. Nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos, não chovia, o alimento foi escasso. Se fechou por 3 anos e 6 meses, e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas Elias foi enviado. A nenhuma delas de Israel. Veja, tente enxergar o que Cristo está passando através dessa mensagem àquele povo. Não é o fato de existir viúvas em Israel que eu sou obrigado a atender os desejos do povo que está em Israel. Não é porque eu sou daqui, existem viúvas aqui, é que eu sou obrigado a atendê-las. E ele ainda fala dos leprosos. Olha o que ele diz no 27. E muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. O sírio. Jesus Cristo está aqui ilustrando a situação presente. O povo querendo forçar e ele dizendo: não, a graça do meu Pai é soberana e livre. Nos remete a um texto que o apóstolo Paulo nos diz, Romanos 9, verso 15 e verso 16. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Se eu quiser atender as viúvas de Israel, eu atenderei. Se não assim quiser, não farei. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo. Isso não depende do desejo. Exatamente o que está acontecendo neste texto. Qual é o desejo das pessoas? Ou do esforço humano. Porque certamente eles pegaram Jesus à força. Mas da misericórdia de Deus e a livre graça do mundo. Deus age como lhe apraz. Deus não está sujeito a nada, muito menos a homens. E esta congregação, ao ver isto, se enche de ira. Olha o verso 28. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, ficaram cheios de ira. Ira. Juntamente com outras circunstâncias ligadas ao sermão, porque Jesus começou a falar pessoalmente àquelas pessoas, diretamente. Isso aumentou a ira de todos na congregação, a ponto de aqueles olhos que primeiramente admirava, estavam fitos, agora começavam a brilhar como os olhos de animais enfurecidos. E aquelas bocas que lhe haviam elogiados com admiração, agora rangiam os dentes.
Sabe por quê? Porque os seus desejos não foram atendidos. Sabe por quê? Vamos entrar agora no livro. Muitos são os motivos. Então, com raiva, irados, com os olhos cheios de raiva, como um animal enfurecido, eles pegam à força Jesus, como diz no verso 29, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte em que sua cidade estava edificada, para poderem precipitá-lo dali. Desconsiderando, inclusive, o sabá. O que é o sabá? Senão um dia do Senhor, um dia santo, um dia dedicado ao descanso. Eles desconsideraram tudo isso, mas apanharam Jesus Cristo, pelo qual eles tinham um enorme respeito, e o arrastaram até o despenhadeiro nos limites da cidade, para dali o jogarem como faziam com os malfeitores. Estavam tratando Jesus Cristo da mesma maneira como se tratava um assassino, um ladrão, os malfeitores. Jesus escapou deles, mas que final estranho para aquilo que começou bem. Você percebe que o texto ele começa com uma alegria, ele começa com uma admiração, e como isso tudo é transformado repentinamente. Em um piscar de olhos, a condição humana é alterada. E por que isso aconteceu? Porque tudo aquilo naquele local era propício para dar certo. O campo era frutífero. Ele era o melhor dos pregadores, Jesus Cristo. E com o povo atento às suas palavras, não existia espaço para desatenção. Tudo era propício. Poderiam ter se transformado na fortaleza do cristianismo essa cidade. Se realmente essas pessoas tivessem sido transformadas, se tivessem sido realmente atraídas para este relacionamento com Cristo, Nazaré seria uma fortaleza. A cidade onde Jesus Cristo foi criado. Seria a própria metrópole da fé. Não foi isso, porém, que aconteceu. Esse é o retrato da perversidade humana, onde esperamos muito e colhemos pouco. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Aonde você tem colocado as suas expectativas? Aonde você tem depositado a sua esperança? O que você tem exigido de Cristo? Eu te pergunto ainda mais. Você tem alguma semelhança com este povo? Porque a partir de agora, vamos falar um pouco sobre essas pessoas que rejeitaram Cristo. Quem eram essas pessoas que rejeitaram Cristo? Quais eram as principais características que podemos extrair do texto sobre essas pessoas e aplicar em nossas vidas? Eles eram aqueles que tinham um relacionamento mais próximo com o Salvador. Eram pessoas da sua própria cidade. Seria de se esperar que os concidadãos normalmente mostrassem como igual um amor para com Jesus Cristo. E vimos que o sentimento foi contrário. Podemos até dizer que eles passaram a odiar Cristo. O que te leva a querer matar uma pessoa se não o ódio? A lançar alguém de um precipício se não for o ódio? Então, essas pessoas eram próximas, talvez vizinhas, próximas de Cristo. E isso nos traz a primeira lição, que é proximidade. Proximidade não significa aceitação. O texto nos revela que as pessoas mais próximas de Cristo são as mesmas que a rejeitaram.
Nos remete fortemente ao caso de pessoas que estão introduzidas ao meio cristão, frequentadores de culto, que não são opositores até mesmo, mas moram, estão presentes, porém não têm nenhum tipo de aceitação de Cristo. E não são pessoas também cheias de dúvidas quanto a Jesus, mas ao mesmo tempo rejeitam a Cristo. São pessoas que estão no nosso meio, são pessoas que falam de Jesus, são pessoas que são da redondeza. Não é aquele tipo de pessoa que, ao falar de Cristo, que Cristo, não é esse tipo de pessoa. Pessoas próximas. Pessoas que moram perto. A proximidade não significa aceitação. Estar no meio não significa aceitação. Frequentar culto não significa aceitação. Dar paz do Senhor, proferir essas palavras não significa aceitação. Não significa aceitação de Cristo. Primeiro ponto. Então eram pessoas próximas de Jesus. Estavam familiarizadas com a sua mãe e os demais parentes. Conheciam toda a sua linhagem. Eram conhecedores. Provavelmente podiam informar quando tinham ido a Belém. Poderiam até mesmo informar quando fugiam com Jesus Cristo. Eram pessoas próximas. Conheciam a história completa daquela criança surpreendente. Eram pessoas que tinham conhecimento de Cristo. Conheciam a sua história. Você conhece toda a história do Salvador e conhece desde a sua infância. Nós conhecemos. Nós que já lemos as Escrituras do Novo Testamento, conhecemos a história de Cristo. Não estamos diferentes, não somos diferentes dessas pessoas que conheciam os parentes, viram Jesus crescer. A única diferença é que eles viram presencialmente. Nós vimos através das Escrituras. Conheciam, compreendia. Mais do que isso, você talvez até compreenda perfeitamente as doutrinas do Evangelho. Em certo aspecto teórico. É capaz de ensinar, é capaz de ler as Escrituras e conseguir entender. Contudo, quão estranhamente triste é que você, sabendo tanto, conhecendo Jesus de perto, pratique tão pouco. Conhecer Jesus não significa aceitação. Conhecer doutrinas não significa aceitação. Ler a palavra, entender, entrar em discussões, não significa aceitação. Eram pessoas insensíveis e indiferentes. Este quadro apresentado me faz temer. E deveria fazer você temer também. Temer o quê? A rotina do Evangelho. Nos tornamos pessoas insensíveis à sua palavra. Devido ao quê? Culto atrás de cultos. A rotina. Eis um motivo para muitos reinventar os cultos. Aí introduzem meios mundanos dentro da igreja. Porque a rotina tomou conta de tudo isso. Aderem a práticas fora da palavra. Precisam do renovo espiritual para não sermos engolidos por essa indiferença. Essas pessoas, por serem muito próximas de Cristo e por crescerem dia após dia vendo aquele menino, se tornaram ali familiarizadas com toda aquela situação. Eu conheço ele, o pai dele não é marceneiro, o carpinteiro, perdão, a mãe dele não é Maria, é a rotina. Eu vou de novo na igreja. Aquele hino, eu acho que já tocou 2 semanas atrás. A rotina. A rotina. As coisas cotidianas nos deixam insensíveis, nos deixam indiferentes à palavra de Deus, ao encontro genuíno. 4 pessoas que eram pessoas que julgavam ter algum direito sobre Jesus Cristo devido a esta proximidade. Eles julgavam isso. Consideravam-se como uma espécie de proprietários de Jesus.
pessoas então que julgavam ter direitos. Eram pessoas que julgavam colocar Jesus Cristo na parede e obrigar ele a abençoá-las, a oferecer os benefícios. Eram pessoas que jogavam na cara: eu estou lá, eu te conheço. Senhor, Senhor, lembra? Sermão do Monte. Esse é o perigo, meus queridos, de se achar digno de salvação. Esse é o perigo de pressionar Cristo, querendo extrair algo dele, à força, pela sua vontade. O próprio fato de você achar que tem algum direito especial sobre a graça pode ser uma pedra colocada em seu caminho. Eu vou ler de novo. O próprio fato de você achar que tem algum direito, olha a palavra, direito especial sobre a graça que não é nossa, vem de Deus, favor imerecido. Então o fato de você achar que tem direito sobre isso, isso vai ser uma pedra colocada em seu caminho. Não uma pedra angular, pedra de tropeço. Ao pensar, sem dúvida, Jesus Cristo lançará um olhar especial sobre a minha pessoa, sobre nós. Não, Jesus Cristo, ele olha para nós. Ele nasceu aqui. Ele cresceu aqui. Então ele olha para cada um de nós e ele nos ama. Por que você chegou a essa conclusão? Porque eu estou aqui com ele sempre. É a rotina. Eu frequento, eu sei onde ele mora. Eu conheço a sua história. Então a fé da pessoa passa a ser no conhecimento, na sua familiaridade, nos seus conhecimentos. E automaticamente ela se acha digna. Ela se acha com o direito de ser salva por Cristo. Mateus 21, do verso 28 ao 31, ilustra muito bem isso assim. Acompanhe comigo aqui, Mateus 21, do verso 28 ao 31. O que acha? Presta atenção no texto. Presta atenção no texto. Jesus falando o que acha. Havia um homem que tinha 2 filhos, 2. Chegando ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? Vai trabalhar. Faça. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor. Sim, senhor. Mas não foi. O que professou na sua boca, o que saiu de si, foi algo positivo para ele mesmo. Porque não foi acompanhado na prática. Não foi. Mais um. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro? Responderam eles. Jesus lhes disse: digo-vos a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Por que Jesus disse isso? Por que Jesus Cristo teve que ilustrar essa cena para os seus discípulos? Porque existem pessoas que colocam Jesus na parede e falam que são dignas e falam que têm que ser salvas, porém não tem um ato de obediência. Sabe de uma coisa, meu irmão? Não é porque você foi criado na igreja, não é porque você foi batizado nas águas, não é isso que vai dizer se você é salvo. Não é isso. As obras de Cristo têm que te acompanhar, meu querido. Você tem que ter nascido de novo, a sua vida tem que ser uma vida em obediência, a sua vida tem que ser acompanhada por santidade, a sua vida tem que ser acompanhada por consagração. Prostitutas, ladrões, nos precederão no reino do céu. Pessoas que talvez nem sabiam onde Jesus morava. Pessoas que foram as últimas a saber. Porém não ficavam
batendo no peito, eu sei onde ele mora, eu sei toda a história, eu sei as doutrinas, eu sei isso, eu sei aquilo outro. Porém, a vida não é a vida de Cristo, não é a vida de transformação. Essa é a atitude que chamamos atitude presunçosa. Se você se lançar de encontro à soberania de Deus, baterá em uma rocha que poderá despedaçá-lo. É o que aconteceu aqui. Mas se for capaz de perceber que não tem direito algum sobre Deus, se pudesse colocar na posição daquele publicano de Lucas 18, verso 13, que não ousava levantar os seus olhos na direção dos céus, mas batia em seu peito dizendo... Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Vocês conseguem observar a diferença? A diferença deste homem para aqueles que estão ali? Faça aqui. Você vem daqui. Faça os teus milagres, me salve. Você tem a obrigação de me salvar. Faça isso. Qual é a sua atitude? Às vezes você está agindo desta maneira indiretamente. Você está se achando digno de possuir algo, não, onde você não é digno. Onde a nossa atitude tem que ser: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Não estamos em posição de exigir algo a Cristo. Não estamos em posição de jogar as promessas na cara dele. Mas você prometeu, eu sei quem você é, eu fiz isso ou aquilo outro em teu nome. Não estamos nessa posição. Isso é uma atitude presunçosa. Isso é uma atitude que se assemelha com a dessas pessoas. Quem almeja ser salvo, se considere digno, deve vir a Deus como realmente suplicante e lhe rogar humildemente por misericórdia. O amor do Senhor, para que o amor do Senhor se manifeste em sua direção. Mas tudo parte de como estamos se relacionando, de como estamos expressando isso. Receio que haja traços desse tipo de espírito de arrogância na mente de muitos de nós. E se for esse o caso, se você tem agido com arrogância e o Espírito te revelou isso, meu irmão, você é uma pessoa que rejeita Cristo. Se você chegou à conclusão de que age como o proprietário das bênçãos, como digno, você é uma pessoa que rejeita Cristo. Porque a atitude de quem realmente almeja ser salvo é a atitude do publicano. É a atitude desse, porque Cristo falou que este sim agradou, este sim teve as suas orações ouvidas. Olhou para Deus e falou quem ele era com sinceridade. E não, eu sou o salvo, eu sou o santo. E por que essas pessoas rejeitaram Cristo e Nazaré? Por que elas rejeitaram? Falamos de quem eram essas pessoas. E por que elas rejeitaram? Observe que Jesus lê que Deus o ungiu. Jesus leu Isaías, capítulo 61. Ele fala de si próprio. Ele fala: Deus me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Mas o uso da expressão, tão contrária a tudo que eles estavam acostumados a ouvir, fez que mordessem os lábios, remoendo-se entre si. Então, se formos pobres, porque vamos ler aqui a continuidade, ou humildes, não cumprimos a lei, eles entendiam. Acompanhe comigo. O Espírito, lá no verso 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho a quem? Aos pobres, e enviou-me para curar os quebrantados de coração e para a libertação dos cativos. As pessoas ouvindo aquilo falou: então nós, que não somos pobres, eles trouxeram uma interpretação totalmente contrária. Essas palavras de
Cristo não lhe foram agradáveis. Não foi só o fato de Cristo não ter feito os milagres e atendido os desejos deles. As palavras de Cristo ali trouxe confrontação. E lembre-se que Cristo nem leu toda a parte de Isaías 61, verso 1 e 2. Mostraram ser o que nunca foram. Eles se achavam dignos. Olha o que relata Mateus 23, verso 5, sobre esses líderes, sobre essas pessoas. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Não se esqueçam que Jesus Cristo estava dentro de uma sinagoga, dentro de uma congregação. Eles fazem seus filactérios, objetos. Filactérios são objetos onde eles guardam trechos das Escrituras. Então eles fazem seus filactérios bem largos, grandes. Olha só o religioso parece. E as franjas de suas vestes, bem longas. Eles demonstravam a realeza. Eles demonstravam estar em um patamar acima. Essa era a atitude desses homens. E Jesus Cristo diz que veio anunciar para os pobres. A primeira confrontação. E eles ouvindo isso, para uma pessoa que gosta de colocar suas roupas mais finas, com a intenção de se sobressair sobre os outros, o que habita no coração, e qual é a reação desta pessoa ao ouvir aquilo que ela estava almejando ser o contrário? Eu vim para os pobres. Eu não vim para esses de olhar altivo. Eu não vim para esses que têm as suas vestes esparramadas pelo chão, longas vestes. Ele ainda diz mais, que veio para os quebrantados de coração. Eles não se sentiam, afinal de contas, cientes de qualquer necessidade de um coração quebrantado. Essas pessoas que rejeitaram a Cristo, elas não se sentiam quebrantadas e nem mesmo necessitadas de ter um coração quebrantado. Achavam que tinham um coração íntegro. Elas achavam. Plenamente satisfeitos e perfeitamente contentes consigo mesmos. Achavam que estavam realmente com o direito, com a posse. Sabe, meu irmão, o que é correr, entrar numa competição já com a medalha no peito? Sabe o que é entrar numa competição já levantando o troféu? É sobre isso que estamos falando. Pessoas que acham que não necessitam de um quebrantamento do coração. Não necessitam ser trabalhados. Não, eu já aceitei Jesus. A pessoa fala. Não, eu já sou salvo. Isso transparece a arrogância. Isso se assemelha com essas pessoas que queriam jogar Cristo em um despenhadeiro. E Cristo ainda fala, utilizando o texto de Isaías, eu vim pregar libertação aos cativos. Aqueles homens com esse olhar altivo, com essas vestes, com esse tipo de atitude, você acha que eles se enquadrariam como cativos? Como escravos? Eles retrucaram consigo mesmo que nasceram livres, que eles eram israelitas e nunca foram escravos de homem algum. Rejeitam assim, com desprezo, a própria ideia de que precisam de um libertador. Se a profecia era de um libertador, por que eles rejeitavam? E olha que já tinham sido escravos em toda a história de Israel, pela Babilônia, pela Pérsia. Mas eu estou falando aqui. Será que eles consideravam que eram cativos, principalmente em seus corações? Será que eles pensavam que necessitavam de um libertador? Eles pensavam que eram tão livres quanto deveriam ser. Eu sou livre. Eu sou livre. E Jesus ainda diz, utilizando o texto de Isaías, eu vim para restaurar a vista dos cegos,
à vista aos cegos. E essas pessoas certamente dizendo, não é conosco, ou você está nos insultando, somos homens de excelente visão, ele que vai pregar a alguns dos pecadores que nasceram e se tornaram cegos. Quanto a nós, podemos enxergar até as profundezas de todos os mistérios. Não precisamos da sua instrução, nem da cura dos seus olhos, dos nossos olhos. Totalmente antagônico à mensagem de Cristo. Por quê? Se achavam possuidores das bênçãos, afirmavam ser inteligentes, sábios, iluminados. Não sabem que até que um homem veja a Cristo, caminha em trevas. Eles não sabem que eram profundamente cegos. Será que nós não enxergamos isso, não entendemos isso? Será que não chegou ao nosso conhecimento que necessitamos ver a luz por completo? Ou você acha que já viu alguma coisa? Eles acham que não são cativos, dizem, quisera Deus que fosse. Porque o cativo certamente quer e anseia por um libertador. Agora, o que acha que está livre, nunca que ele vai aceitar o libertador. Pobre homem que sou, quem me libertará deste corpo? Será que você encara a sua vida como cativo? Será? Porque se você não enxerga a sua situação diante de Cristo, certamente você descartará e rejeitará o libertador. Precisamos expressar a Cristo quem nós somos. Olha só uma igreja que falava ser possuidora de muitas bênçãos, ser rica. Você lembra dessa igreja, Apocalipse? Somos ricos. Não necessitamos de nada. Apocalipse 3, verso 17. Olha só. Veja se não tem sentido. Olha só. Apocalipse 3, verso 17. Você diz, estou rico. Adquiri riquezas e não preciso de nada. Sou salvo. Sou liberto. Não preciso de mais nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Passa mais um. Dou-lhe este conselho. Atenção, meus irmãos. Atenção. Cristo está falando para a igreja. Esta mensagem é para a igreja. Esta mensagem é para as pessoas que viram Jesus crescer. Essa mensagem é para as pessoas que conhecem. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado. A sua riqueza tem que estar em Cristo. No fogo. E você se tornará rico. Aí sim você pode ser rico. Compre. Compre roupas brancas e vistas para cobrir a sua vergonhosa nudez. Ele está falando de santidade. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar esse tamanho do Espírito Santo que nos ilumina. Qual é a sua riqueza? Porque antes, volta dois. Porque olha, antes dele falar tudo isso, ele diz assim, porque você é morno. Essa é a situação da igreja. Nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo na minha boca. O que isso faz sentido para você? O que isso te traz? Eram pessoas que não tinham peso algum na consciência. Elas achavam que estavam bem. Não vislumbrarem o terror de afrontarem a lei de Deus. Elas não enxergavam as suas faltas. Para elas estavam tudo bem. Vivemos na graça. Podemos pecar deliberadamente. Deus é um Deus perdoador. Eu já aceitei Jesus. Essas pessoas.
É a igreja de Laodiceia. Portanto, é para eles que, como uma raiz, para eles Jesus é como uma raiz arrancada de uma terra seca. É uma raiz que não serve para nada. Eles os desprezam. Do mesmo modo que um homem realmente sadio não atentaria para o médico. Porque eu só procuro o médico quando eu sei que eu estou doente. Eu só procuro o libertador quando eu sei que eu estou preso. Que eu sou um cativo, que eu sou um escravo. Agora, se você acha que você não é cativo, meu irmão, que tipo de libertador você precisa? Se você acha que é rico, eu questiono que tipo de riqueza é a sua? Uma crendice? Que tipo? Eles não sentiam peso. Eles precisavam cair em si. Contudo, eu digo algo para você, mesmo que você não sinta necessidade do Salvador, mesmo que você ache que tudo já está bem, que tudo está tranquilo, esta necessidade existe. E nada vai remover ela. E para todos necessitam de Cristo. Quer você a veja, quer você a sinta, quer não, quer você a rejeite também. Você, como todos, nasceu em iniquidade e em pecado pela sua mãe. Você nasceu como pecador. E não há água batismal que possa lavar essa mancha. Apenas o sangue de Cristo. Não existe palavras que substituam o sangue de Cristo. Não existe herança do Pai que substitua o sangue de Cristo. Não existe nada. A realidade de que necessitamos disso, ela nunca vai ser suplantada por nada. Vai ser substituída por nada. Porque somente Ele foi o sacrifício perfeito. Aos que se esquecem de Deus, embora você não seja ostensivo, né? Caso você não seja essa pessoa que realmente se oponha, mas você esquece, você despreza e que espera por uma ocasião mais conveniente. Você que vive com o Evangelho diante de si, mas que não segue seus mandamentos, dizendo aos seus pecados: eu os amo demais para me arrepender deles. A vocês, eu digo as palavras do salmista, Salmos 9, verso 17. Aos que se esquecem de Deus, serão achados os ímpios. Voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. Assim serão achados aqueles que se esquecem. Assim serão achados aqueles que fazem de estimação os seus pecados, aqueles que não sentem nenhum peso. Tudo isso já é o conceito de si próprio. É o conceito de si próprio, um conceito inflado, que tem de si mesmo, que faz o saco vazio. Pense que está cheio. É o conceito que faz com que um homem faminto sonhe que foi a um banquete e está satisfeito. A pessoa vive em delírios. É a justiça própria que condena a alma de milhares de pessoas. É a justiça própria que estamos falando. Não há nada tão prejudicial ao ser humano quanto a esta presunçosa autoconfiança. E o nosso ser, o nosso ego, constantemente quer nos lançar a isto. Que já está tudo bem. Meu irmão, volte para Cristo. Humilhado. Volte para Cristo realmente declarando que é necessitado, que precisa de um libertador. Em nome de Jesus, faça isso. Faça isso esta noite. Faça isso esta noite. O sentimento salvífico. O que é o sentimento? A qual eu lhe encorajei agora. É de sentir-se perdido, porque somente alguém perdido pode ser encontrado.
alguém que já sabe onde está, alguém que já tem a bússola, já tem a direção, ela não é uma pessoa perdida. Somente um arruinado precisa de um edificador. Somente o desprezado precisa daquele que o exalte. E então não haverá mais medo de rejeitar a Cristo. Pois aquele que se encontra na maior barrancota, o maior desprezo, está disposto a aceitar o Salvador. Aquele que não tem mais nada a perder, cai diante da cruz e recebe alegremente todas as coisas que estão guardadas no Senhor. Lembre-se do publicano. Lembre-se da atitude dos homens que foram alcançados. Lembre-se da atitude de Davi. Mesmo estando com Deus, mesmo vencendo as batalhas, qual era a posição deste homem? O que ele escreveu em Salmos? O que te leva a ter uma autoposição? Um autoconceito elevado sobre si mesmo? O que te leva a isso? Pensavam Jesus estar sendo arrogante. As pessoas olhavam para ele falando, ele está falando como se ele fosse o referido, o ungido. Isso também colaborou para que eles sentissem raiva de Cristo. Encararam o argumento de Jesus como um rebaixamento, porque chamou eles de pobres, não aceitaram. E você, como enxerga Cristo? Por exemplo, quando lê nos evangelhos que é preciso você arrancar o olho, é preciso você arrancar o braço, caso isso te faça pecar. E como você encara Cristo e enxerga Ele quando Ele diz que Ele é o único caminho? Ditadura? É isso que você enxerga? Como você enxerga? Como você enxerga Cristo quando Ele diz para morrermos para nossas vontades? Como você encara o fato de que temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Ele? Como é que você encara que somente em Cristo existe vida? E vida eterna. Se você enxerga Cristo como Ele te colocando em uma posição onde você não deveria estar, você é uma pessoa que rejeita Cristo. Agora, realmente, a nossa situação, a nossa condição, não é uma condição boa, irmãos. O nosso corpo, o pecado que está em nós, não nos coloca em uma condição boa. Porque a palavra de Deus diz que ainda hoje pecamos. O que é um Deus santo lidando com estes pecados? Existe dificuldade em aceitar essas coisas? Existe dificuldade? Essas são afirmações por demais elevadas para você, para a natureza humana aceitar. Contudo, meu caro ouvinte, lembre-se que, se você não ceder a elas, uma coisa muito ruim espera por você. Salmo 2,12. Beije o filho. Eu encorajo você a fazer isso esta noite. Beije o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante assente-se a sua ira, como são felizes todos os que nele se refugiam. Bem-aventurados. Beije o filho, se renda ao filho. Reconheça-o agora. Quem não aceitar o senhorio de Cristo, agora em amor, porque existe tempo, o terá reinando sobre ele no dia em que usar as suas vestes de vingança, tendo os seus trajes tingidos com o sangue dos seus inimigos. Reconheça-o agora como ele está, em amor. Reconheça-o como ele está agora, coberto com o próprio sangue, que perdoa e que reconcilia. Reconheça-o para que não tenha de reconhecê-lo no dia da sua ira, como Apocalipse 6, verso 16, porque certamente isso acontecerá. Eles gritavam às montanhas, não seja essas pessoas, aceite Jesus, se renda a Cristo. Eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono da ira do Cordeiro. Se renda. Quando eu digo aceitar, eu estou querendo dizer se renda.
Reconheça o seu senhorio. Enquanto é tempo. Porque neste dia não haverá tempo para misericórdia. Neste dia será apenas justiça. E Ele virá. Ele virá. Renda-se agora. Não seja uma pessoa que exija primeiro um milagre e depois reconheça que Ele é Cristo. Eles estavam aqui, essas pessoas ansiosas por milagres. A mente delas estava num estado de expectativa doentio. O que mais almejavam eram milagres que Jesus decidira não lhes conceder. Quantos hoje em dia desejam também ver sinais e maravilhas? Caso contrário, não creem. João 20, 29, aquela cena onde Tomé pede para ver os sinais em Cristo, ele é exortado por Cristo. Cristo ainda fala, felizes são os que não viram e creram. João 20, verso 29. O Senhor e Mestre deve ser sujeito às suas regras. Você está condicionado a reconhecer Cristo a algum acontecimento na sua vida? Quando eu tiver mais dinheiro, eu reconheço a Cristo. Quando eu terminar a minha faculdade, eu reconheço a Cristo. Eu mudo a minha vida. Você acha que Jesus Cristo está sujeito às suas regras? Que tipo de Deus te apresentaram? Que tipo de Deus você conhece? Mas você é um mendicante, você está doente. Você é um mendicante diante da porta, suplicando por misericórdia, suplicando pela cura. E quer estabelecer as regras e normas por meio das quais Ele deva conceder misericórdia a ti? E acha que Ele deve se submeter a isso? Não confunda a misericórdia de Deus. Não misture a misericórdia com a presença de ser justo. Porque nosso Deus é justo. E Ele não se submete a ordens e regras humanas. Quem necessita somos nós, não Ele. Porque Ele já está sentado na destra do Pai, com toda a honra, toda a glória, com todo o domínio. Que todo nome se sujeite ao nome dEle. Ele já fez. A obra já está concluída. Agora, você quer estabelecer regras para Jesus? Quem é você? Quem somos nós perante Cristo? Quem somos nós? Você é essa pessoa. Você clama por sinais e maravilhas. Não é maravilha suficiente que Jesus Cristo nos oferece a sua palavra e as suas promessas. Não é suficiente que Ele peça que nós confiemos nele, que prometa a salvação. Não é sinal suficiente que Deus tenha proposto um evangelho tão sábio como que diz, creia e viva. Não é suficiente. Será que é necessário as suas regras? Será que é necessário a presença dos milagres que tanto você quer ver? Apocalipse também 22, verso 17, diz assim, olha só, será que isso não é suficiente? O Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba da graça da água da vida. Será que isso não é suficiente? João 6, verso 37, será que isso não é suficiente? Todo que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. O que queremos mais? Em certo sentido, essas pessoas se sentiram iradas, porque Jesus Cristo falou da doutrina, que chamamos a doutrina da eleição dos salvos. Jesus afirma que Deus tem o direito de dispensar seu favor de modo que melhor lhe convier. E que ao fazer isso, frequentemente, seleciona objetivos, os mais improváveis. Ele pega pessoas improváveis. Ele pega pessoas que não olham para ele e se colocam numa situação orgulhosa e soberba. Ele exalta o humilde.
ele exalta o necessitado. É isso que a palavra diz. Os homens de Nazaré não gostaram disso, porque ele disse que veio aos pobres. Alguns que ficam grandemente perturbados, algumas pessoas ficam perturbadas quando tal doutrina é pregada. Sabe por quê? Rejeitam Cristo. Por que Deus age assim? O Senhor derruba a árvore alta. É por isso que ele age assim. Ele seca a árvore verde e faz com que a árvore seca floresça. Deus age assim. Que nenhuma carne possa se gloriar em si mesma, mas que seja o Senhor exaltado. Portanto, curve-se diante da graça soberana. Não é Ele o Rei? Quem mais poderia governar senão Deus? Porque os confrontavam. Sem dúvidas vós me direis, no verso 23, ele já estava sondando o coração daquelas pessoas. Ele deu a indicação de que desejava abençoar os gentios, o que para um judeu era uma afronta. Um povo monoteísta, de um só Deus, olhar para aqueles povos que adoravam outros deuses e perceber que Cristo estava falando que a salvação chegaria a eles. Um povo que monopoliza a salvação. Elias havia alimentado a viúva e Eliseu curado uma pessoa gentia. Os dois exemplos foi destinado aos gentios. E este fato, sem dúvida, fez com que os judeus rangessem os dentes. Eles temiam que seu monopólio da bênção cessasse. Que os dons da graça fossem dados a outros, que não os filhos de Israel. Eles temiam isso. E uma coisa eu te digo, se a sua igreja negligencia o evangelismo, se você é uma pessoa que olha e fala, não, já tem quem faça. Se você é uma pessoa que não estende a mão para o próximo, e quando eu falo estender, eu não estou falando de assistencialismo, não. Eu estou falando de pregar, discipular a pessoa. Se você é uma pessoa desse tipo, você é uma pessoa que monopoliza a salvação. Você se assemelha em muito com o povo de Israel. Uma igreja que negligencia o evangelismo, que não obedece à grande comissão, monopoliza a salvação. Que isso levou? Que tudo isso chegou. Aconteceu que antes de mais nada, foi que levaram o Salvador para o precipício para tentar matá-lo. Despertou-se então os assassinos. Aquelas pessoas na sinagoga que cantavam tão docemente, que ouviam a leitura da palavra com tanta atenção. Era de se esperar que houvesse um assassino dentro de cada uma delas? Em algum momento você olha para o irmão que está com a Bíblia debaixo do braço, que está bonito, você em algum momento pensa. Você olharia para essas pessoas e falaria, existe um assassino dentro delas? Elas estavam dentro da igreja, elas estavam ali, com os olhos fitos em Jesus. E um piscar de olhos, um assassino foi desprezado dentro delas. Do que vale a forma aparente de piedade? Apenas aparente. Meus caros amigos, sua oposição a Cristo pode não assumir uma forma ativa, ela pode ser totalmente passiva, mas a não ser que você se converta, serão considerados inimigos de Jesus, como essas pessoas. Você o nega? Pergunta então, por que não crer nele? Por que não crer nele? Por que não confia nele? Você não se opõe a ele? Passivamente ou ativamente? Então, por que não se entrega a Cristo? Por que não se entrega? Duro é para ti chutar contra os aguilhões. Embora quisessem lançar no ribeiro abaixo essas pessoas, elas não conseguiram. A ferida foi sim para elas. O assassinato ocorreu para elas. Porque aqueles que rejeitam a Cristo estão cometendo suicídio. Essas palavras que eu disse no começo, duro é para ti chutar contra aguilhões, foram as palavras que Jesus Cristo disse a Paulo quando perseguia a igreja, quando rejeitava a Cristo. O duro é para as pessoas que rejeitam a Cristo. Acham que vão fazer algum dano a Cristo, mas estão fazendo a si mesmos. O que foi feito daqueles homens que rejeitaram? Bem,
eles rejeitaram a Cristo. E Cristo os deixou, partiu dali. Deixou-os sem que fossem curados, por causa da sua incredulidade. Será este também o seu caso? Isso aconteceu há muitos e muitos anos, mas a alma de todos aqueles homens de Nazaré comparecerá diante do trono do julgamento nesse dia que eu falei em Apocalipse. Conclusão, eu concluo as minhas palavras com o texto de Provérbios, capítulo 1, com 4 versos, do verso 24 ao verso 28. Eu concluo assim. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite? Ninguém se importou quando eu estendi a minha mão? E hoje Cristo está estendendo a mão. Se você sente isso no seu coração, se renda a Cristo. Reconheça Ele como seu Salvador. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir de sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês, como uma tempestade, quando a desgraça os atingir, como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem, então vocês me chamarão, mas não responderão. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Porque vai ser tarde. Qual é a sua decisão? Será que no dia do juízo você vai ser como essas pessoas? É este aquele que me falaram aquele dia? É este aquele Jesus que descerá para julgar a nação? É este o filho de José? É este o filho de Maria? Que você não seja essa pessoa. Que você reconheça isso hoje. Que você se renda a Cristo. Em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração. E se essa mensagem tocou o seu coração, mande uma mensagem. Procure a igreja aí no Messenger. Manda uma mensagem. Uma coisa eu me comprometo é ir até você, levar a palavra. A igreja está aqui para te receber. Se renda a Cristo. Incline sua cabeça, eu gostaria de fazer uma oração e despedir a igreja. Senhor nosso Deus, obrigado por este milagre, onde Cristo fugiu, foi uma fuga, saiu despercebido. Obrigado porque através deste milagre inexplicável, podemos ter lições, podemos observar a mensagem de Cristo para as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado pela tua palavra. Eu peço, Deus, que o Espírito Santo trabalhe nessa mensagem no coração das pessoas, para que elas se rendam a Cristo, para que elas sintam essa atração, para que elas se acheguem e certamente não serão deixadas de lado. Mude, Senhor Deus, a nossa mentalidade, renove a nossa mente, para que nossas vidas sejam um sacrifício vivo ao Senhor, um culto racional, Deus, conforme diz a sua palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque necessitamos. Somos pessoas, Pai de amor, que constantemente têm errado, constantemente têm pecado contra o Senhor. Necessitamos todos os dias da Tua graça. Necessitamos todos os dias, sim, do Teu perdão. Precisamos ser encontrados todos os dias. A salvação, Deus, ela ocorre todos os dias para os santos, através da gratidão e reconhecimento. Deus, trabalhe em nós, nos abençoe, Pai. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, esteja sobre toda a igreja. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que esta semana seja repleta de bênçãos na sua vida. Esteja orando por nós, para que essa situação acabe logo.
Deus te abençoe.